A paz do Senhor, irmãos. Hoje eu estou muito feliz por ter mais uma oportunidade para falar sobre a minha experiência com Deus. E você que está vendo esse vídeo, que Deus venha te abençoar, que o Espírito Santo venha sempre tocar no seu coração para fazer a obra de Deus, para deixar o Senhor Jesus sempre feliz. E assim, irmãos, tudo começou na minha casa. Eu acho que faz alguns anos atrás. Mas eu sempre falo, irmãos, que eu nunca. Toda a experiência que eu tenho com Deus, com o Espírito Santo, eu nunca me esqueço. E eu acho que até mesmo você, né, você que teve uma experiência com Deus, ou teve algum sonho em que, Deus mostrou que estava com você, Deus muitas vezes também ele mostra pra gente o que vai acontecer. Então, irmãos, assim, muito importante que a gente possa ter discernimento sobre os nossos sonhos, sobre o que acontece no outro lado, né? Que não seria da realidade, que seria no outro lado espiritual. Então, assim, irmãos, certo dia eu estava aqui na minha sala, aí de repente eu dormi. Eu deitei ali, daí acho que eu tava muito cansada e dormi. Aí nisso, irmãos, eu acordei, só que assim, eu acordei e pensei que tava tudo bem, tudo normal. Aí nisso, eu vi o meu corpo ali, né, que é o corpo onde é a nossa carne, no mundo real, né? Aí ele estava deitado. E eu, em espírito, eu tava acordada, eu tava vendo tudo. E eu fiquei um pouco em choque, irmãos, porque assim, é uma experiência assim diferente, né? Até mesmo, eu acho que né, você que está vendo esse vídeo, eu acho que até mesmo você teve alguma parte da sua vida que você viu o teu corpo ali e você não pode fazer nada. E simplesmente, né, tava vendo tudo real, mas era você em espírito. Então eu estava assim neste dia, eu em espírito. E nisso, irmãos, eu vi alguém me puxar assim, o meu espírito, e eu falei assim, Espírito Santo, deixa eu voltar que eu quero ir no banheiro, eu tô apurada, porque, irmãos, neste momento, eu estava, tipo, querendo ir no banheiro, porque eu tava apurada. Então, eu estava em espírito, mas a minha carne, eu tava sentindo, então, eu tava sentindo tudo o que eu tava sentindo ali, só que eu não estava, dentro de mim, né? Eu estava em espírito. Aí eu falei pro Espírito Santo, me deixa eu ir, por favor, eu tenho que ir no banheiro, depois eu falo com você. Aí nisso, de tanto eu pedir o Espírito Santo, ele deixou eu voltar pro meu corpo. Só que assim, irmãos, o mais engraçado que eu achei assim, o mais, digamos assim, não engraçado, né, mas seria diferente, né? Porque assim, eu nunca passei por essas coisas, né? E até mesmo você que tá vendo esse vídeo, você pode achar engraçado, né? Porque eu falei que eu queria ir no banheiro e tudo mais. Mas assim, irmãos, né, eu não sei também porque eu tive essa experiência, mas de certa forma, irmãos, o discernimento que eu tive é que o Espírito Santo, ele queria ali falar comigo, né? Só que no momento não dava por conta, né, de coisas pessoais minhas. Aí tá, e eu tive que me inclinar, eu tive que deitar no meu corpo carnal, né, para que eu pudesse voltar à realidade. Então, muito sonho que eu tive também, irmãos, é que eu tinha que deitar no meu corpo. Porque chegou momentos assim que eu falava, acorda, eu fechava meus olhos porque eu queria acordar. E, moço, eu não acordava. Em alguns sonhos, assim, eu tinha que me deitar no meu corpo, ali, o corpo carnal, para que eu pudesse conseguir voltar.
Então, são coisas assim que só Deus sabe, né, o motivo, mas, mas o Espírito Santo, irmãos, muitas vezes, ele sempre vai chamar a gente para conversar. Mas essa conversa que o Espírito Santo ele quer ter, muitas vezes não é carnal, então muitas vezes não é assim na nossa realidade, onde a gente está aqui, né? No mundo onde a gente vive. Ele quer falar com a gente na espiritualidade. E a gente pode sim, irmãos, né? Na maioria das vezes a gente não está no nosso corpo, a gente vai ver o nosso corpo ali, mas a gente vai estar em espírito. E, e assim, irmãos, teve um dia também que eu estava sentada, né, no meu sofá e eu acabei dormindo. Eu acho que eu estava muito cansada. Aí nisso eu acordei assim e eu vi dois homens de branco. Eles estavam conversando. Aí foi a primeira vez, irmãos, que eu tive uma liberdade assim de me expressar. Porque, tipo, tinha alguns sonhos que eu não conseguia me expressar, eu não conseguia falar. Eu não conseguia, assim, tipo, dizer o que eu sinto, mas neste momento eu senti como se fosse eu mesma. E, e assim, foi muito bom, foi muito maravilhoso, irmãos, ter ali essa experiência com Deus, com o Espírito Santo. E eu tinha até mesmo falado assim, né, naquele momento, Espírito Santo me perdoa. E nisso eu tava sentada, eu vi uma fumaça branca assim, e eu vi esses dois homens de branco, eles estavam conversando. Aí nisso eu consegui, tipo, ultrapassar aquela fumaça branca e eu consegui meio que. Eu tava mexendo assim na fumaça. E isso foi muito bom, irmãos, porque o Espírito Santo, ele molda o ser humano, ele quebra o nosso eu, ele quebra o nosso vaso e faz uma pessoa nova, ele transforma nossas vidas. Então, muitas vezes a gente pensa que tá sozinho, que isso não funciona, que não tá dando certo, mas que Deus, ele sempre nos ouve, irmão, e ele está vivo. Jesus, ele está vivo. Muitas pessoas não acreditam em Deus, mas, né, que elas venham acreditar, que elas venham ter uma experiência com Deus, porque é um lugar onde é seguro. Neste mundo afora aí é só Jesus na causa, porque a gente vê muitas coisas ruins acontecendo, então eu sou uma prova viva, irmãos, que Deus, ele sempre esteve comigo. E graças a Deus que ele está vivo, que ele está na minha vida, que eu conheci a ele, porque se não fosse ele, irmãos, eu nem estaria aqui hoje, né? Mas se eu estou aqui hoje é por um propósito. Então, que Deus venha ter propósitos, né? Que a gente venha se deixar ser moldado por ele para fazer a obra dele. Irmãos, e teve um dia também que eu tava no meu quarto ali, aí tá, eu acordei assim, como fosse tudo real, né? E eu só sei que todas as paredes, assim, ficaram pretas. Aí daqui a pouco, e eu até me arrepiei agora, irmãos, por falar isso. Mas tem coisas, irmãos, que a gente fala, né? E sente, né? Tudo que a gente sentiu naquele momento ali. Tipo, arrepio, né? Então, assim, irmãos, a gente sabe que muitas vezes a gente tem que repreender o mal, porque tudo que tem no nosso sonho muitas vezes não são de Deus, então a gente precisa ter o discernimento sobre o que é de Deus, o que não é de Deus, né? Enfim, irmãos, eu só sei que depois todas as paredes ficaram vermelhas e depois de a parede ficar vermelha, ela ficou, eu sei que ficou um monte de cores, irmãos, até chegar numa parede branca. Então chegou assim onde tava tudo normal. Irmãos, e nisso eu vi, quando ficou tudo normal assim,
eu vi uma luz muito forte assim vindo na minha direção. E eu fiquei olhando para essa luz, irmãos. E nisso eu me vi, era eu, me vi assim, e eu tava de branco, eu tava com meu cabelo assim, o meu cabelo tava arrumado. Só que só que assim, irmãos, eu no momento eu achei um pouco estranho. Só que o discernimento que eu tive é que Deus ele purificou, né, o meu quarto, né? E Deus ele também ele sempre está me protegendo. Então foi uma forma assim que eu vi que Deus estava me protegendo. E seria uma forma de purificação, né? Porque eu me olhei, né? Ali de branco, de cabelo arrumado, né? E assim, foi muito bom, irmãos, ver. Só que de certa forma é um pouco, digamos que diferente, um pouco estranho, né? Muitas vezes. Mas Deus está no controle de todas as coisas, irmãos. A gente tem que confiar em Deus, temos que pedir discernimento de sonhos e, e assim, irmãos, que a gente venha sempre estar na presença dEle, buscar a Deus, para que as bênçãos dele possam chegar em nossas vidas, para que você também seja usado por Ele para testemunhar, para falar sobre a sua volta, porque a gente está num mundo onde, né, a gente vê aí muitas guerras, muitas histórias também. Eu fiquei muito aflita, irmãos, com essa história da ilha do Marajó, porque são coisas assim que acontecem, né, irmãos? Que a gente sabe que tem tráfico de pessoas, de crianças, mas enfim, Deus venha arrepender esse mal, que ele venha acabar, né, com essa maldade humana, com a maldade do homem, porque a gente sabe que o homem, ele sempre busca, não tô dizendo todos os homens, irmãos, tá? Tô dizendo alguns, sempre buscam riquezas, sempre buscam, sabe, fazer coisas ruins para conseguir isso, aquilo. E Deus tenha misericórdia, mas Deus faça também justiça, irmãos, porque Deus, né, ele não vai passar a mão na cabeça daquela pessoa que faz as coisas erradas. Deus, ele sempre vai repreender o mal, vai entrar em juízo com cada filho, com cada ser humano que tem nessa terra. E também, irmãos, para Deus mostrar que é Deus, né? Que Ele que comanda, que Ele está na terra para fazer, para agir. Independente se algumas pessoas não vão gostar ou não, Deus sempre vai ser Deus, sempre vai fazer o melhor para o seu povo, para essa nação, para essa terra, né? Que eu creio em nome de Jesus. Eu profetizo que a gente vai estar preparados, que em nome de Jesus, que Jesus volte logo e que possamos sempre, em nome de Jesus, termos amor, comunhão uns aos outros e que a gente, irmãos, em nome de Jesus, que a gente não possa se perder neste mundo, porque a gente vê que tem muitas bagunças, tem muitas, né, coisas que acontecem aí fora que não é fácil. Então é isso, irmãos. Irmãos, eu vou deixar uma palavra com vocês hoje, que Deus ele tocou no meu coração, que seria em Mateus, número 26, versículo 13, que diz assim: Em verdade vos digo, que onde quer que este evangelho for pregado, em todo o mundo, também será referido o que ela fez, para a memória sua. E amém. Glórias a Deus. Louvado seja o nome de Deus e de Jesus. Então, irmãos, diz aqui, né, que toda a pregação que foi pregado sempre vai ter uma memória. Então, é que nem a minha experiência com Deus. Eu não sei como, irmãos, porque assim, até mesmo uma pessoa, né, muitas vezes esquece por ser um sonho, né, ou alguma experiência muitos anos atrás,
mesmo assim, eu lembrar, é porque é de Deus, né, irmãos? Porque tudo que a gente esquece, teve muitos sonhos, mas muitos mesmo, irmãos, que eu sonhei e já esqueci. Mas alguns sonhos, algumas experiências eu nunca esqueci. E foram bastante, irmãos. Então, assim, eu nem sei como eu consigo me lembrar, mas eu sei que Deus, ele que me ajuda, né, a sempre lembrar, né? E hoje também eu tô testemunhando sobre Deus, como Deus, ele trabalha na minha vida. Porque, irmãos, assim, Deus, ele, como eu já falei em outro vídeo, né? Ele sempre vai tratar o seu filho, pode ser de maneira igual, mas também pode ser de uma maneira diferente. Então, assim, nem todas as vezes que Deus for me usar de uma forma, ele vai usar outra pessoa. Ou nem todas as vezes que eu for provada de uma forma, que Deus vai provar da mesma forma outra pessoa. Então, assim, todos os momentos tem algo diferente, mas que Deus, ele sempre está no controle e ele sempre mostra que é Deus para nós. Irmãos, que você tenha uma boa noite de sono, que o seu dia venha a ser maravilhoso, que Deus venha estar nessa semana com vocês. E agradeço muito por todos vocês assistirem meu vídeo. E se Deus tocar no seu coração para compartilhar ou curtir, que você venha de alguma forma, né, compartilhar para que venha abençoar outras vidas. Mas Deus abençoe vocês, fiquem com Deus e até a próxima.